Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto muito importante, né? Um assunto que quase nunca foi discutido aí no mundo do retro game, mas por que nunca foi discutido isso? Porque a maioria dos canais importantes do retro game, os caras não têm meia idade. Eu tenho 46 anos, tá? Eu nasci em 79 e é esse assunto que eu quero falar com vocês, tá? Esse assunto ele é muito importante. Ele tem que ser falado, né, muito no mundo do retro game, e não foi discutido isso em nenhum dos canais. Pode ser que tenha poucas pessoas que falam, né? Tem milhares de canais aí, centenas de canais, né, no YouTube, né? Bastantes canais legais, né? Muitos eu identifico, né? Tem a galera do meu tempo, a galera das antigas, muitas pessoas determinadas aí com videogame, né? Então assim, em pleno 2025, pessoal, nós temos que voltar a falar disso, tá? Já está fazendo 35 anos, galera, do ano de 1990, tá? Daqui a um tempo, galera, vai ser 50, 40 anos, depois 50 anos, nós vamos ser lembrados igual o pessoal lá da Segunda Guerra Mundial, né? E o tempo está passando, né? Nós estamos vivendo épocas, né, no YouTube de relembrar o passado, mas essa história no YouTube tá muito mal contada, tá, galera? Tá muito contada. Eu tô tirando isso de dentro de mim, sabe? Porque sabe o que eu tô vendo, galera? Em relação a isso, né? As pessoas que estavam lá nos anos 90, estavam lá nos anos 80 também, né? Eu venho acompanhando videogame desde 1984, 85, né? Meu primeiro videogame foi um telejogo com meu pai. Meu pai era um engenheiro mecânico em São Paulo, né? Eu nasci lá, depois minha vida foi toda em Brasília, sabe? Aqui em Brasília, mas meu pai que trouxe o primeiro videogame lá pra casa em 85, né, galera? Ali 84, 85. Ele levou um telejogo, não foi nem o Atari, né? Primeira vez que eu vi aqueles pauzinhos, né, com aquele negócio, eu tive uma noção que era um videogame. E, e esse assunto é tão importante, tá? Aí os anos 80 chegou o Atari, né? Aí teve aquela coisa, aquela febre do Atari, as famílias começaram a comprar, né? Meus primos, né? Meu primo sempre estava assim, além do meu tempo, eles sempre eram o primeiro a ter um videogame, né? Eu jogava na casa deles. Aí chegou o ano de 89, né? 89, aí chegou esse cara aqui, ó. Esse videogame aqui. Um dos videogames mais importantes pra mim, tá? Da minha época, ou da época de muitos aí, tá? Chegou esse cara aqui. Esse videogame aqui, galera, poucos tinham. As famílias tinham poucas condições de ter, né? Ter esse videogame aqui. Eu não tinha, né? Meus primos se trancavam no quarto, né? Lá em 89, para jogar um jogo que eles ganharam de Natal, né? Eles ganharam o Nintendinho de Natal. Eles se trancavam e para eu não ver o jogo, né? E no outro dia eles comentaram, caramba, a gente jogou o jogo lá e tal. Um jogo, né? Aí lá para 89, 90 o pessoal começou a trazer mais fitas, né, pro Nintendinho. Começou a ter as primeiras locadoras, né? Que não tinha nem o Super Nintendo ainda, né? Não tinha esse cara aqui ainda. Esse cara não tinha chegado e eu vou falar a história dele, tá? E ali em 88, 89, galera, era outro tempo, né, galera? Outro tempo, sabe? Tinha lojas de vinil, né? Eu não comprava vinil nenhum, não tinha grana pra isso. Eu era um moleque de 10 anos, né? 10 até 12 anos. E pra comprar um desse aqui, ó, galera, a galera tinha bala na agulha, né? Eu lembro as lojas de vinil, né? Os LP, os caras mais adultos compravam, né? Foi ali que eu comecei a ver os primeiros discos ali, né? O Furacão 2000, né, galera? Aquela época do Furacão 2000 que lançou e tal. Meus primos, pra mim, aquilo tudo foi uma grande novidade, né?
E, enfim, galera, anos 80 era muita música, né? Muito artista, muita música. Minha década preferida é anos 90, tá? Mas assim, galera, o assunto tá focado no seguinte, galera. Ó, vou falar aqui, vou abrir aspas aqui pra você e fechar aspas, tá? Maior parte dos YouTubers que estão aí, inclusive até muitos famosos e conhecidos, tá? São pessoas novas, tá? Que tem 35 anos, tá? O cara com 35 anos é considerado, pra mim é considerado novo, tá? Que não viveu o início dos anos 90, tá? O cara ter vivido o início dos anos 90, 1990, tá ali o fim do Nintendinho e a entrada do Mega Drive depois do Super Nintendo, o cara tem que ter 5 anos para ter uma lucidez, tá? Ali eu já tinha 12 anos, tá? 11, 12 anos, tá? Então assim, para a pessoa ter vivido 1990, galera, quem tem 35 anos não viveu de 90 a 95, não viveu. E tem muitos YouTubers aí famosos, né? Famosos entre nós, né, galera? Famosos, mas no YouTuber, né? Mas não viveu lá a épocazinha, né, galera? O cara não viveu lá, não viveu. E isso é muito importante no mundo do retro game, tá? E você não sabe o tanto que isso é importante. Ah, mas o cara é foda, o cara fala bem. Tem muito cara que fala bem no YouTube, né? Sabe falar e tudo, sabe, tem carisma com o público, né? Por exemplo, se você pegar um tiozão é um cara da minha idade, mas ele tem carisma também. Mas tem muitas coisas que eu saco, entendeu? Em relação ao cara, não tô aqui pra falar mal de ninguém, né? Mas o cara falou assim, ele falou assim num vídeo, galera. Ó, eu só gostava de jogar jogo de luta. Então assim, depois eu vou fazer só um vídeo sobre isso, tá, galera? Porque quem ia pra locadora jogar, acordar cedo, matava a aula igual a mim, ficava lá o dia todo jogando, tá? O cara que é só pra jogar um jogo de luta, ou só pra jogar um Super Mario World, tá? Ele não é um cara que frequentava muito a locadora, tá? O cara que ia só, nos anos 2000, o cara que ia só pra jogar o Wing Eleven, né? FIFA só que a modinha vem bem depois, galera. Primeiro é Wing Eleven, hein, galera. Tá? Ah, não, lógico, antes de ter o Super Star Soccer, né, galera? Lógico. Não tem como falar, mas tem gente que é pra locadora só pra jogar Super Star Soccer. Tem gente que é pra locadora só pra jogar Super Mario World, né? Eu era um cara já ia pra jogar tudo quanto é tipo de jogo, Prince of Persia, Castlevania, né? Os jogos de nave, né? Então assim, uma série de jogos, galera, que eu ficava, RPGs que eu jogava, né? Enfim. Esse é um assunto muito importante que não foi falado muito no YouTube, né? Muitos YouTubers aí famosos, né? Famosinhos, né, galera? Que estão aí, uma molecada, conteúdos muito bons, não falo mal deles, tá? E não viveram ali o início dos anos 90 ou praticamente os anos 90 todos, tá? Tem uma galerinha aí mentindo, tá? Mas aí, eu sei a idade de todo mundo ali, tá? Acompanho muitos canais, tem uns canais que já estão saturados, eu acho, né? Fica naquela mesmice, né? A galera tá cansada de ver. Então assim, a história do videogame aqui no Brasil tá sendo muito mal contada, na minha opinião, porque era melhor essa galera pegar, né, a galera mais velha, né, e falar do passado, falar dos fliperamas, dos locais, né, das locadoras, procurar os velhos donos de locadora, conversar com eles, os caras da Tectoy, né. Então assim, pouca gente fez isso aqui, né. Então assim, galera, esse é um assunto, galera, que não vai ser só esse vídeo, tá? E eu vou falar mais sobre isso, tá bom, pessoal? Que muitos por aí não viveu o início dos anos 90 ou praticamente os anos 90. Para mim, melhor ano da minha vida, tá? Eu com 46 anos foi de 1989, 90 até 1995. Para mim essa é a era de ouro do game, para mim. Beleza? Então assim, deixe seus comentários aí, tá? E a gente vai conversando, beleza, galera? Valeu. Foi!